Fala pessoal, muito bom dia, como vocês estão? Hoje, dia 10 de dezembro, 11h07 da manhã, tô um pouquinho mais atrasada por aqui. Hoje eu fiz uma coisa muito bacana. Me dizem que de vez em quando é bom a gente fazer um método que chama rotina invertida, né? Que aí quando você troca a ordem das coisas que você faz durante o dia, você tende a ser um pouco mais produtivo e ter mais foco naquele dia. Então hoje eu fiz isso e acaba que tá sendo muito bom. Então, por isso que agora que eu tô gravando. Vamos falar rapidamente sobre a abertura de mercado, sobre tudo que vai rolar aí durante a semana, sobre como foi a semana passada. A gente pegou trades bem bacanas aí. Então, uma perspectiva muito boa para essa semana. Vamos compartilhar aqui. A gente sabe que o gráfico do Ibov, para quem acompanha todos os nossos vídeos aqui no canal, não é de hoje nem de muito tempo que a gente fala que é topos e fundos ascendentes. Preço quer ir para cima, quebra a estrutura, não posso comprar aqui, tem que esperar algum movimento de mitigação, transporte do preço, até um ponto mais barato do gráfico, para que o preço possa voltar a subir e, quem sabe, romper essa última estrutura, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem macro do Ibov. Se a gente for chegar um pouquinho mais perto, até na semana passada a gente comentou, a gente está em cima deste order block aqui, ó, este carinha aqui, que ele é um movimento super, super validado, né? A partir de quando eu perdi essa estrutura aqui, ó, a partir de quando eu perdi essa estrutura, ele me valida todos os order blocks acima, e é por isso que aqui é um ponto de interesse meu na operação. Inclusive, se a gente marcar os 50% desse order block, a gente tocou os 50% dele em 127.524 e, nossa senhora, olha o que ele está fazendo essa semana. Esse aqui é o famoso Candle Clinton. Lógico que a gente gosta muito mais quando o corpo é bem menor, mas ele é um Candle Clinton. Inclusive, se fechar e romper essa mínima da semana passada nessa semana, ele abre um movimento de recuo mais forte e mais rápido, que vem até alvo final, essa região aqui. Essa região aqui. Claramente, isso aqui é um ponto de parada do preço. Se a gente for olhar, isso aqui é um outro ponto de parada do preço. Neste Fair Value Gap. Mas a gente vai vencendo etapa por etapa, tá? Isso falando de cenário semanal. Se eu for, inclusive, pegar o auxílio dos meus indicadores aqui, a gente tem o MACD já com essa divergência. Então, aqui eu tinha preço mais baixo, preço mais alto. Neste movimento. E aqui, MACD mais alto, MACD mais baixo neste movimento, tá? Então, eu tenho essa divergência. Um cenário mais bacana seria se, junto da perda deste candle, a próxima semana ela já fechasse com esse candle mais abaixo. E aí, a perda da semana que vem, com esse candle mais abaixo do ticada, ela também indicaria o recuo próximo, tá? No IFR, a gente também tem um cenário muito bacana, já estou no nível de 70, então eu já estou no nível bem sobrecomprado, região de venda, tudo me indica que o movimento a entrar seria mais vendedor. O que eu vejo num cenário mais amplo, tá? Se eu for botar aqui para o diário, eu não tenho ainda o melhor dos mundos. No semanal eu tenho, mas ainda não foi ativado. E no diário, o que eu gostaria que acontecesse aqui, tá? Sendo bem sincero para vocês. Eu preciso que o indicador, para ele provar que também está vindo junto com o movimento, ele tenha topos aqui mais altos. E para que ele tenha topos mais altos aqui, né, acima da linha do zero, mas mais baixo que isso, seria necessário que o preço rompesse esse último topo. Daí, quando ele romper esse último topo, é quando ele vai estar formando preços mais altos no gráfico e preços mais baixos no MACD. Aí sim estaria um cenário muito bacana para mim, junto com o MACD. No IFR já está tudo validado, mas ainda falta isso para mim, para gerar a melhor de todas as vendas. Lembrando que no semanal, se perder a mínima dessa semana, é um acionamento de venda sim, só que eu acho que a gente já tem percebido, acho não, né? A gente já tem percebido que sempre quando aciona um movimento de diário ou semanal,
Depois de acionar e aí botar todo mundo na venda, ou quase todo mundo, ele faz o repique. Daí eu não entraria no acionamento, eu entraria no repique, que seria provavelmente uma entrada de confirmação do preço, tá? Eu gostaria mais para isso. Da mesma forma, o 240 também não me mostra ainda topos aqui do MACD mais baixos. Eu preciso que ele forme topos aqui. Mais baixo do que isso, dando a divergência também. No IFR, com certeza, ele já está bem sobrecomprado. E da mesma forma, romper isso aqui, tá? Só que essa minha linha azul, ela fica muito mais clara nos 60 minutos. 60 minutos, o que a gente tinha até aqui? A gente tinha uma estrutura que estava sendo formada, certo? Deixa eu abaixar isso aqui. Essa estrutura, depois de formada, ela até fez o primeiro spring aqui, ó. Vou marcar aqui. Fechou acima aqui, fechou abaixo aqui, acionou o primeiro spring aqui, esse spring foi estopado. Se for estopado, minha nova linha estaria aqui, certo? Se a minha nova linha estaria aqui, deixa eu colocar 5. Aqui seria onde eu esperaria a manipulação. Fez a manipulação aqui, estopou. E construiu agora um eco-rise. Tudo isso é a pessoa que está tentando vender, tá? A pessoa que está tentando vender. Não estou falando que a gente vendeu, estou falando que isso poderia ter acontecido com muita gente. Inclusive que opera Smart Money. Então, minha nova linha estaria aqui. O que aconteceu novamente? Fechou acima e fechou abaixo. Essa última tinha como alvo o último POI da região. Veio até o penúltimo aqui. Então, essa deu e pagou os stops de todo mundo que estava vendendo antecipadamente. Agora, o que está rolando? Né? Se os 60 minutos ainda está batendo para cima e ele está comprador ainda, por que eu falo que está comprador? Porque ele já rompeu esse último choque aqui. Tá? Era que level, virou choque. Se virou choque, 60 minutos está para os dois lados. Então, sempre quando eu estiver próximo de um topo, eu vou vender, próximo de um fundo, eu vou comprar. E aí, no momento que ele tinha feito esse choque, a gente espera ele chegar em pontos mais caros da última pernada, que foi essa aqui, para que a gente possa vender. Bem, verdade, é o que eu estou falando para vocês ainda. Depende do meu fluxo para saber se eu vou vender ou não lá na hora. Só que, se eu olhar somente pelo gráfico parado, eu não poderia deixar de estar nessa venda. Se me estopar, eu tenho que entrar nessa última. E se me estopar, aí eu vou ter que entrar na manipulação se houver, tá? Então, se você não quer gastar tanta bala, eu sugiro que você opere somente essa última. Ou a manipulação se houver. Essa aqui vai ficar muito meio do caminho. Até porque aqui a gente já tem um eco-rise que tem liquidez, tá? Tem muito dinheiro aprisionado aqui. Então, seria bacana realmente essa liquidez gerada, trazer o preço de volta para cá e aqui a gente poder vender. Só que lembre-se que eu acabei de falar aqui no cenário do diário do 240 minutos, eu precisaria de um MACD com um topinho. Cadê? Com um topinho aqui mais abaixo do preço, sabe? Então, não daria para fazer essa venda por agora, não. Então, é isso que eu vejo para o Ibov, tá? Eu tenho até, sim, uma venda se fizer essa manipulação, mas é uma venda super arriscada. Eu gostaria que essa manipulação trouxesse preço para cá, para aí sim eu poder vender com um stop curto e o alvo seria as mínimas novamente. Da mesma forma, eu vejo muita liquidez aqui nas mínimas, ela ainda não foi capturada. Não foi capturada. Se eu olhar pelo cenário do diário, inclusive, o meu melhor ponto de interesse de compra está aqui nessa região. Eu peguei ela pelos 60 minutos, inclusive, essa região. Então, o preço ainda não conseguiu chegar lá, o que mostra que o comprador está muito forte, sim. É isso. Se eu for para o Infoot, eu consigo ver isso aqui é uma base que está sendo formada. Na verdade, ela já tinha sido formada aqui, né? Isso aqui era uma base. Essa foi a manipulação. E agora o preço está chegando aqui. Essa linha, o que ela é? Agora, quando tocar.
É a defesa do médio player, possível defesa do médio player, né? Então a gente teria que ver como o preço vai se comportar aqui em 127.700 do WinFood, tá? Para ver se valeria a pena fazer uma venda aqui com o alvo rompendo essas mínimas. Da mesma forma que a gente acabou de dizer, eu não tenho ainda um topinho mais baixo. Eu precisaria que o preço rompesse a máxima para fazer o topinho mais baixo do MACD e me dar a divergência junto, tá? Esse é o melhor dos mundos da venda. Não quer dizer que a venda aqui está anulada porque não tem isso. Só estou falando que é o melhor dos mundos que eu gostaria de ver para poder ter mais confiança numa venda, sabe? Se eu pegar os 60 minutos, inclusive, a gente tem justamente esse ponto aqui. Deixa eu tirar isso aqui, que eu vou marcar em vermelho, que é em cima da defesa do vendedor, a linha de defesa do vendedor, mas continuamos vendo os pavios aqui, que seria justamente o que ainda tem liquidez aprisionada para fazer a manipulação aqui na parte de cima. Fechando acima, fechando abaixo, seria uma venda bacana, sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Até poderia. Se eu pegar como esse último topo, que é um topo de uma estrutura, eu tenho aqui o meu MACD mais forte aqui do que ele estava aqui. Então, aqui seria válida uma venda de risco para trazer o preço de volta para cá, tá? Isso nos 60 minutos. No 240, eu ainda gostaria de testar essa região aqui, fecha esse gap. E aqui a gente poderia fazer a última venda de risco, sendo estopado a manipulação acima. Aqui, no nível atual, eu não consigo comprar. Eu só conseguiria comprar onde? Nessa região. O problema dessa região tem muita liquidez aprisionada. Inclusive, tem uma linha de tendência de alta aqui que ela precisa ser ainda rompida novamente também. E poderia até cair a liquidez e pegar esse último pavio aqui para poder dar a compra nos 50%. Seria factível com 60 minutos. Dólar, dolinha. Falamos há muito, muito tempo. Fica mais bonito no diário mesmo. Que essa era a minha linha marcada, essa foi a minha manipulação, essa defesa do médio do player. Alvo de quem está tomado na compra aqui, alvo final, tá para essa região. Logicamente, a gente tem obstáculos no meio do caminho, a gente tem pedra no meio do caminho, tem um caminho no meio da minha pedra. Aqui também é um possível ponto de parada do preço, então muita cautela aí. O único problema que eu tô vendo aqui, já do diário, como ele tá mastigado nessa região, aqui tá formando uma nova base. E a gente sabe muito bem que para o preço andar dessa região, ele tem que fazer o quê? Capturar a liquidez. Se ele romper aqui em cima, romper embaixo, qualquer pessoa que tiver comprada, se acionar a venda aqui, deveria sair. E aí a pessoa poderia vender aqui com alvo nessa região. Caso contrário, se o movimento primeiro quiser seja para baixo, arrancada para baixo, ele vai capturar toda essa liquidez da base, podendo chegar até este ponto aqui, esse POI, que eu vou pintar já e deixar prontinho para mim, para a semana. Tá marcado já. Fazendo a manipulação aqui embaixo, que seria justamente esse preço aqui, esse movimento. Fecha abaixo, fecha acima, compra aqui, primeiro alvo aqui, e aí você decidiria onde você poderia botar o seu segundo alvo. Aqui é um ponto de parada do preço, e aqui é o ponto final, tá? É um trade bem bacana, eu gosto da região, só que o preço precisa andar logo para algum dos lados. Para algum dos lados. Se a gente for pegar agora aqui cenário do Bitcoin, a gente tinha essa região aqui, que era este order block, que ele já rompeu, mas eu ainda vou deixar ele aqui, porque se ele simplesmente fez o fechou fora para agora fechar dentro, acionaria uma venda do semanal, novamente com alvo para cá. Alvo final, tá? Caso contrário, a pessoa que entrou no risco, no toque deste último order block, que é o último da pernada, é onde tem muita liquidez, inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui.
Inclusive, estamos num order block mensal. É muito importante esse carinha aqui para mim. Deixa eu até ver uma coisa aqui, rapidinho. Eu vou tirar tudo isso aqui e deixa eu ver. Eu acho que a gente já atingiu 50% dele, inclusive. Já. Eu poderia até deixar isso aqui marcado para mim e esperar a manipulação nesse 50%. Então, se a próxima semana fechar aqui embaixo, essa semana que vai iniciar, né? Fechar aqui embaixo, aqui embaixo, e perder a mínima, aciono semanal também. Aqui em torno de, então, 42639. 42639. Mas aí vai dar junto com aquele outro order block aqui que a gente tinha marcado semanal, né? Vai ser a mesma entrada. Eu gosto, sendo bem sincera. Se eu tiver com muito medo, eu poderia fazer o quê? Ou eu fico de fora da venda, né? Ou eu marco 50% deste order block aqui, do último da região. Deixa eu tirar isso. Que aí seria justamente em cima dessa linha vermelha aqui. Espero o toque nela para ter o meu stop aqui. Lembrando que você pode ficar no risco de não estar na venda, tá? Mas tudo bem, tá em paz. Se eu for descer o meu tempo gráfico, o que eu consigo já ver aqui? Formação de uma nova base. Quando eu tenho a formação de uma nova base, o melhor cenário para mim é o quê? É que ele rompa essa máxima para poder botar muito mais gente na compra e depois dar o meu primeiro spring, a primeira manipulação com a venda aqui. Primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, do diário, tá? Então é isso. Se eu tenho alguma coisa no 240, não. 240 também tem a mesma formação de base, não tem nada para fazer. Vamos ver o S&P e o S500. Movimento muito forte do payroll que a gente teve na semana passada. O que eu estou esperando aqui no semanal que fica mais claro de ver? Queria muito que ele rompesse essa máxima aqui. Muito. Chegou muito perto, mas ainda não rompeu. Porque aqui eu teria muita liquidez aprisionada para buscar uma nova venda nessa região aqui, acima. Eu já tenho meu MSD muito lindo, com a divergência surgindo, mas também não posso vender por ele, porque eu preciso de um candle mais abaixo aqui e que perca esse candle que ficou mais abaixo. E aí deve vir junto com o semanal. Deve vir junto. Inclusive, seria muito bom se ele rompesse isso nessa próxima semana, viu? 460. Qual que é a máxima? 46110. 46110. Fechando acima aqui desse ponto. Fechando abaixo. Eu toparia entrar na venda com alvo da pernada aqui nessa região, tá? É um risco-retorno muito bom. Eu topo esse risco-retorno. Eu topo ser estopada aqui para tentar buscar um novo ponto, porque eu tenho um alvo muito longo. É isso. E agora vamos falar de ouro. A gente falou deste movimento aqui, né? Dessa captura, inclusive foi uma venda muito linda que aconteceu no 4 horas. Quando fechou acima, fechou abaixo, perdeu aqui. Alvo primeiro aqui, alvo segundo aqui, atingido, tá? Então essa foi uma venda linda. Foi uma venda super, super arriscada, porque quando tem esse pavio, me indica que o preço ainda tem potencial de voltar ali, mas eu não poderia ficar de fora do rompimento desse topo triplo, tá? Inclusive, se eu for descer o tempo gráfico por 1 hora, a gente consegue ver que ele só perdeu a estrutura de 1 hora aqui, neste ponto aqui. Poderia até ter considerado, se eu for muito, assim, perspicaz, que se eu tinha aqui como uma estrutura, o preço quebrou aqui, ele voltou somente nos 50% desse fair value gap. Nos 50% dessa região aqui. Vou marcar aqui. Daqui até aqui. Nem isso, cara. Ele nem tocou, ou tocou.
Tocou. Tocou? Não. Pior que não. Ah, não, tocou sim. Tá aqui. Tocou próximo da região. Então, a pessoa tinha que ter sido muito perspicaz para pegar esse movimento na confirmação, tá? Mas quem pegou, parabéns. Teve gente que me comentou lá no direct que foi muito bem, inclusive. Se a gente for pegar agora aqui o semanal, a gente já tem essa semana fechando assim, perder a mínima, aciona o trade da semana. Não gosto dessa venda, porque eu acho um stop extremamente longo, por mais que a gente ajuste a mão. Então, eu esperaria acionar o semanal, e aí, quando ele fizer esse repique aqui, ó, então eu esperaria perder aqui, e quando ele fizer o repique para cá, aí eu poderia tentar pegar numa entrada de confirmação de 4 horas, às vezes. Que seria justamente em torno dessa base aqui. Rompendo isso aqui. Aqui, se tiver uma manipulação, poderia pegar. Ou, se eu tiver no risco, o toque dessa região aqui já é uma venda com stop aqui. Beleza? E aí o alvo para cá de novo. Eu gosto desse trade também. Falamos de tudo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês curtam aí a semana. Muita cautela, muito gerenciamento de risco. Lembra que a gente que opera mais por smart money, a gente leva stop atrás de stop, mas quando a gente tem o nosso alvo, pagam todos os stops. Só tem que ter um pouco mais de filtro nas operações que você entrar e um pouco mais de perspicácia para saber onde sair, tá? Eu não sei se o Clinton vai fazer o vídeo dessa semana ainda ou se ele já viaja, mas se ele fizer, provavelmente esse vai ser o meu último vídeo do ano aqui com vocês. Eu posso até tentar aparecer depois, mas a gente vai tirar umas férias aí. E programação para os próximos projetos que a gente vai avisar vocês lá no nosso Telegram. Inclusive, se você não faz parte do nosso Telegram, já entra aí para você saber todas as últimas novidades nossas. Se você gostou da minha pessoa, da análise, e quer saber um pouco mais, já me segue aqui também no @ do Instagram. E é isso. Até em breve. Grande beijo para vocês, um ótimo domingo.